Olá, sobre a enquete que eu fiz no Instagram, onde eu postei um reservatório apoiado em uma sapata quadrada e perguntei qual o eixo fraco de uma seção quadrada, ok? E eu criei três possibilidades, eixo X ou Y, 45 graus, relativo ao eixo X ou eixo Y, né? Tá? Ou não tem. E essas foram a quantidade de pessoas que respondeu cada resposta, total 264 respostas. A questão é, existe eixo fraco num quadrado? Porque o quadrado tem a mesma rigidez no eixo X que ele tem no eixo Y, ok? Ele não ganha rigidez, a rigidez no eixo X e Y é igual. Só que aqui entra uma questão, e entra um porém bem crítico, que é o quê? Eu peguei tipo, um quadrado de 3x3 para demonstrar, tá? Porque esse erro aqui eu já peguei em projeto, já fiz revisão de projeto onde foi feita essa bobagem, ok? Tá? E a pessoa imaginou totalmente errado isso aqui, mas a questão é, vamos lá. 3 e 3, no eixo X ele tem uma área de 9, a área é 9, a área é 9 metros quadrados, ok? A inércia no eixo X é 6,75, a inércia no eixo Y é 6,75, a inércia na diagonal é 6,75 também. Deixa eu dizer, tá, então não tem vantagem nenhuma, dá tudo na mesma. Não. Por quê? Porque aqui entra a questão. Beleza, eu tenho a inércia. Só que o que garante resistência não é a inércia, é o W. Qual que é a fórmula do W? Ele é inércia dividido pela distância até a quina mais solicitada, até o canto, até a ponta mais solicitada, perpendicular ao momento, ok? E isso é importante a gente saber. Por quê? Bom, porque vai acontecer o seguinte aqui, ó. Quando eu vou pegar eu peguei o eixo aqui, ó. Quando eu tenho uma força horizontal, o que vai acontecer é que a minha carga vai ser como? Vai ser assim, ó. Onde originalmente, claro, quando levar o retomamento, em vez de correr tração aqui, ó, ser tração aqui, compressão aqui. Como tração não vai correr na sapata, tecnicamente aqui vai levantar, né? Essa carga aqui vai sumir, né? E esse gráfico de compressão vai virar um gráfico mais apertado na ponta, ok? Tá? Mas essa é a ideia base nesse eixo, tá? Se for imaginar um modelo simplificado, né, antes de levantar, só para simplificar a equação, tá? O que eu tenho aqui é o seguinte, esse triângulo aqui, ó, tá onde? Tá aqui. Ok? E esse triângulo aqui, o eixo dele está aqui, ó. Então, qual que é a distância até o eixo? Aqui é 1 metro. Ok? Tá? A distância até o eixo aqui é 1 metro. Por quê? Porque é uma carga triangular numa região retangular, então não importa. Tá? A distância que vai ser 2/3 desse 1,5 m vai ser 1 metro. Agora, isso eu estou imaginando no eixo X, na verdade o eixo Y vai ser a mesma coisa. Vamos imaginar outra possibilidade agora. Que venha um vento na diagonal, tá? Que é um erro que muitos softwares nem dimensionam na diagonal, só dimensionam em X e Y. Tá? Veio um vento na diagonal, beleza. O que vai acontecer aqui? Bom, o meu gráfico vai ser esse aqui, ó. Eu vou ter tração aqui e compressão aqui, correto? Sim, só que agora tem uma questão. Onde que eu tenho menor tração? Bem no meio, onde eu tenho o máximo de material. Onde eu tenho maior tração, onde eu não tenho quase nada de área, ok? Tá? Então o que vai acontecer? Que isso aqui vai ser um triângulo invertido multiplicado por um triângulo normal, vai dar um gráfico um pouquinho complicado, mas o crítico que a gente tem que entender é o quê? Eu vou ter um braço de alavanca menor e eu vou ter uma região, que é essa quina aqui, ó, com uma grande solicitação em uma região pequena. Ok? E o que vai acontecer na prática, se eu for pegar o W, né, eu vou dividir daqui até aqui, ó, eu tenho uma distância maior para dividir, consequentemente, o W é menor, ele é 3,18, ok? Tá? Aqui eu tenho 4,5, aqui eu tenho 3,18. Esse aqui tem, basicamente isso aqui, ó, é dividido pela raiz quadrada de 2, ok? Tá? Porque um quadrado vai ser raiz quadrada de 2, o comprimento da diagonal relativa à parte reta, tá? Mas aí tem um W de 3,18, ok? Então tem um eixo fraco? Sim. Perpendicular ao ângulo do quadrado de XY, ok? Tá? Então, no eixo X ele é forte, no eixo Y ele é forte, 45 graus ele é fraco. Entendido? Então, qual é a resposta correta? Essa aqui, ó. Tá? A gente teve aproximadamente 40% de acerto nessa pergunta, ok? Tá? Mas o eixo fraco é 45 graus. Agora eu quero demonstrar
a cagada que pode acontecer num projeto desses aqui. Por quê? Bom, o que acontece muitas vezes, tá? E eu já peguei, como falei, até recentemente peguei mais uma revisão de um projeto, que fizeram um projeto, não confiaram muito no projeto, e pediram para fazer uma revisão desse projeto, tá? Mas a questão é, um engenheiro foi contratado para administrar a fundação do reservatório, beleza, tá? Quanto isso tranquilo, tá? E ele usou uma sapata quadrada. São similares 3x3 aqui, não era exatamente isso, mas ok. O que ele fez? Ele apertou o botão. Como que ele aperta o botão? Primeiro passo, né, de apertar o botão. Abre o software. Primeiro passo, quem faz projeto decente em um projeto é fechar o software que você já tentou abrir. Ok? Tá? Mas o engenheiro foi lá, apertou o botão. O que ele fez? Ele foi lá e colocou a força horizontal do vento. Ok? Tá? Beleza, no eixo X. Eixo Y é igual, então dando a mesma. Tá? E daí ele colocou o momento do vento também no eixo X. Ok? E daí ele colocou também a carga gravitacional, tá? Tanto da hipótese cheia quanto vazia, pelo menos ele não fez cagada de somar todas as cargas e colocar todas as cargas juntos. Ele fez a possibilidade de cheia e vazia, que é o correto. Beleza. Então ele foi lá, colocou a carga vazia, né? Que a carga vazia é bem menor, mas beleza. E o que aconteceu? Beleza, passou uma sapata próximo de 3x3. Só que quando o vento batia a 45 graus, tinha um problema, porque o W é muito menor. Então a tensão nessa quina aqui, ó, aumentou em 41%, ok? E a tensão aqui levantou a sapata, tá? Mas aqui ocorreu um aumento de tensão de 41%, o que não é uma coisa adequada. Imagina 41% é a diferença do SPT10 e do SPT14, ok? 41% é a diferença, tipo, uma estaca de 25 e uma estaca de 30, ok? Em questão de tamanho. Então, é uma diferença considerável, tá? 25 para 30 pode parecer muita coisa, mas paga o adicional de concreto e o adicional para furar e acaba sendo muita coisa, ok? Tá? E se for fazer errado, depois for reforçar é muito mais caro. Tá? Então, o que aconteceu? Tensão muito maior, né? No caso, a estaca que tinha aqui, né? Porque se for estaca, ela vai ter uma área de influência equivalente aqui, tá? Igual mostra os cursos restauradores mais, mas o que vai acontecer? Aumento de 40% nas tensões, 41%, para ser mais preciso. Tá? Raiz quadrada de 2, se quiser ser mais preciso, tá? Mas a próxima questão é, agora vamos imaginar uma outra possibilidade, porque, ok, reservatório quadrado, só que quadrado, eu pego, imagina que eu tenho isso aqui, ó, isso aqui não é exatamente um quadrado, mas é próximo, ok? Tá? Peguei esse caderno aqui, se eu girar ele 30 graus, você percebe, se eu girar 45, você percebe, beleza. Agora eu vou pegar esse pote aqui, ó, eu giro ele, perceba que a seção dele continua igual, não importa o eixo, e daí a gente entra a questão que um círculo não tem eixo fraco. Por quê? Porque você não consegue ver a mudança de seção quando você gira um círculo. Quando você gira um quadrado, sim. Quando gira um círculo, ele continua igual. Ok? Tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos imaginar agora uma outra possibilidade. Ok? E aqui que entra a questão. Tá? Inclusive, eu conversei com esse engenheiro e ele me deu exatamente essa desculpa aqui. Né? Daí eu vi o nível de cagada que estava acontecendo. Mas é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Tá? Imagina uma sapata redonda agora, tá? Por quê? Porque esse engenheiro apertou o botão com sapata redonda também. Ele abriu o software e colocou uma sapata redonda. E o que aconteceu? Uma área similar, é só demonstrar, tá? 8,31 por uma sapata de 3,35 de diâmetro. É praticamente 9 metros. Tecnicamente daria uns 3,37, 3,38 aqui, tá? Mas 3,35 é praticamente a mesma coisa. A inércia é um pouquinho menor. Então, o que vai acontecer tecnicamente é que a sapata vai deformar um pouquinho mais, mas ela é uma região rígida de concreto, não é um problema, deformado muito pequeno. Tá? Mas o que vai acontecer é que o W é 369, ok? E o W a 45 graus também é 369. Então, o que eu tive foi um ganho de 16% no W com redução de 2% na área. Se eu tivesse exatamente 9 metros quadrados, tivesse diâmetro de 3,38 aqui, ó, seria um ganho de 19,7% no W. Ok? Tá? Então isso aqui é 19% da resistência. Só que o que aconteceu? Esse engenheiro foi lá e dimensionou uma sapata quadrada. Opa, o W, calculando no software só o XY, só considerou 4,5. Ok? Tá? Daí depois ele foi lá e considerou uma sapata redonda, 3,69. E daí o que aconteceu? Essa sapata passava, essa sapata não. Só que quando ele coloca a carga na diagonal, essa fica falhando por 40% e essa por 20%, porque ela já é 20% mais resistente. Então, essa aqui precisa ser aumentada só 20%, precisa ser aumentada em 40%, entendeu? Tá? Então, foi essa a questão.
para piorar, né, uma vez que for pensar que tem um reservatório redondo aqui, ó, o braço de alavanca até chegar na quina vai exigir uma espessura maior para a sapata ter uma rigidez adequada, ou para o radier destaqueado ter rigidez adequada, ok? Tá? Mas a questão essa sapata aqui vai precisar de maior espessura, ok? Ela vai precisar de maior área, ela vai precisar de mais concreto e ela vai ser pior em todos os efeitos. Por quê? Por causa do vento a 45 graus. Ok? O problema foi o quê? O engenheiro foi lá só, conferiu o eixo XY, não pensou no eixo da diagonal. Ok? Tá? E esse mesmo erro pode acontecer de várias maneiras. Tá? Eu demonstrei aqui no caso dos reservatórios, tá? Que é uma questão que eu sempre foco, dentro do curso de reservatórios eu foco e falo isso para os meus alunos não fazer, mas tem várias outras questões que podem acontecer. Tá? Inclusive, eu já peguei outros problemas, você vai pensar totalmente diferente, mas totalmente igual. Tá? Vou demonstrar, por isso eu dizia seção I, inclusive. Tá? Por quê? Bom, agora eu quero demonstrar uma questão, só antes de falar da seção I, mas o problema é por que esse método é mais fraco? Por que o quadrado é mais fraco? E a questão vou até abrir esse 3D aqui, ó, mas eu criei o seguinte aqui, ó. Eu criei 3 possibilidades. Possibilidade número 1 aqui, ó, eu coloquei os coeficientes de mola geral numa fundação aqui. Aqui eu só ajustei para cada hipótese, removendo o coeficiente de mola negativo, que não existe, né? O coeficiente de mola negativo não existe, ok? Tá? E o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Primeiro, a carga hipótese vista aqui, ó, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando uma carga de 1 tonelada força no eixo de um eixo X ou Y e uma a 45 graus. Essa verde é 45 graus. Ok? O que acontece nas cargas quando eu considero o V1? Tá? O V1, só para demonstrar, mas essa carga aqui, ó, é a 1. Ok? A carga paralela ao eixo XY, o que acontece é o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho uma reação de 238 kg, 240 242, perceba que tem uma pequena diferença, no centro é um pouquinho mais resistente, porque está mais próximo da borda, mas é uma diferença pequena, ok? O que acontece em geral é que aqui fica tudo 238, ok? Agora, vento no outro eixo. Aqui eu vou ter 187, eu vou ter menos, e aqui eu vou ter 259, eu vou ter mais. Por quê? Porque quando o vento bate na diagonal, eu tenho uma pequena região comprimida aqui. Ok? Tá? E claro, isso está acontecendo quando estou olhando só tecnicamente peso próprio mais sobrecarga, mas vamos demonstrar aqui só o peso próprio mais vento no caso. Quando eu vou olhar só vento, ó, aqui tem 51, aqui tem 72. 72 sobre 51 é 41% a mais, que se eu levar ao quadrado dá 2. Tem 1.993 é 2, ok? Tá? Então essa foi a diferença. E aqui não tem nada. Ó. No vento zero, todas essas... Toda essa região central aqui, ó, e nada é a mesma coisa para o vento zero. Tá? E aqui, quantos nós eu tenho aqui? Ó, olha quantos nós eu tenho aqui. Tá? E daí eu vou olhar aqui nessa outra questão aqui, ó, tudo isso aqui tem uma carga pequena. Ok? Tá? Então, esse está sendo o problema. Daí eu vim aqui, ó, só para demonstrar, mas nessa possibilidade aqui, ó, eu até deixei a carga toda, digamos agora que eu girei a sapata na mesma e deixar a mesma carga, ó, tá? Mas eu coloquei uma carga maior, 5 toneladas, e removi a chance de sucção negativa, né? Porque aqui, ó, o que estava acontecendo é o seguinte, ó. Aqui eu tinha valor negativo, só que se uma sapata levantar não tem, o solo não vai puxá-la de volta. Ok? Se for uma estaca, ok, mas se for uma sapata, não. Tá? Ó, o que aconteceu aqui é que foi para zero. Beleza. Aqui foi para zero. Ok. Só que agora entra a questão. Vamos olhar isso aqui, nesse eixo aqui, né? Que é o sentido crítico aqui. O que vai acontecer nas reações aqui, ó? Quando eu olho o V2. Ok, tá. Aqui, ó. 438 kg, 440, 443, aquele mesmo padrão que tem uma pequena diferença, mas 438 para 445 é a mesma coisa, ok? A diferença mínima aqui, tá? Quando eu venho para cá, não é 445, é quanto? É 692. E 692 dividido por 445 é um aumento, na verdade, de 55%. Por quê? Porque aqui, quando está levantando, eu perco toda essa área, ok? Tá? E quando eu vou olhar deformado dessa estrutura aqui, ó, vamos lá. Quando eu olho deformada com uma grande região de concreto aqui e uma grande região de concreto combinada aqui, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Deformada, beleza, tá? Vamos lá, vento 1 aqui, ok? Tá? O que acontece é o seguinte aqui, ó. O primeiro, ó, o nó da ponta levanta, por isso ele deu zero. O segundo nó levanta, ele deu zero. O terceiro já está baixando, ok? Então, essa parte da ponta aqui da sapata só que levantou. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Aqui já começa a ter reação, tá? Vai ser menor, mas o que começa a ter reação, ok? Tá? Agora, os deslocamentos aqui pelos próprios vento 1, no caso, ó. Começa a ser uma reação pequena, mas positiva. E, de claro, vai aumentando para cá, ok? Quando, ó, lembrando que aqui eu tenho duas fileiras de nós,
que estão falhando, ok? Só essa ponta aqui está levantando. Agora, quando eu venho para cá, para outra sapata, ok? Vamos olhar deformado novamente, vou colocar até uma escala maior nesse deformado para ficar mais visível aqui, ó. Tá? Aqui desce normal, beleza. Eu venho para cá, olha o que acontece. Esse nó, essa fileira de nós, levanta, essa levanta, essa levanta, essa levanta e essa levanta. Eu tenho 5 fileiras de nós levantando. Então, primeiro que vai gerar um momento rotor negativo pelo balanço, ok? Mas a segunda questão é que se eu tenho 50 centímetros aqui, ou se eu tenho 5 fiados aqui, cada 5 fileiras aqui, ó, a sapata está levantando muito mais, ok? Tá? Tanto que aqui está levantando 0,6, claro, uma formada muito menor, né? Aqui está levantando 0,3, aqui levanta o dobro, ok? E daí, claro, a carga também está muito maior aqui. Entendido? Por que isso falha? É bem simples, na verdade. Tá? É só a gente desenhar. Quando eu tenho um quadrado, o que acontece é o seguinte. Aqui eu tenho, ó, vamos pensar o topo e a base. Ok? Eu tenho uma boa região na base, eu tenho uma boa região no topo. Agora, vamos imaginar um quadrado girado 45 graus, um losango. O que acontece na base aqui? Ó? Eu tenho bem pouco material e eu tenho bem pouco material. Então, eu não consigo aproveitar adequadamente. Qualquer flexão pequena, apliquei uma flexão para cá. Beleza, vai comprimir aqui e pronto, tem quase nada para resistir a compressão. Ok? Basicamente por isso que eu desenhei o perfil I. Mas, princípio do perfil I. Qual que é o princípio do perfil I? Eu quero o máximo de inércia nas bordas e o mínimo de inércia no meio. Tanto se eu for pensar no perfil I, que geralmente é colocado para ficar de pé, né? Digamos aqui está a gravidade. Ok? Tá? O que vai acontecer é o seguinte, que eu vou ter bastante material no topo, bastante material na base e pouco material no meio. Aqui eu tenho o contrário, eu tenho bastante material no meio e eu não tenho material na base. Ou seja, aqui eu estou jogando dinheiro fora tecnicamente, porque todo esse volume de concreto aqui nada é a mesma coisa. Okay? Aqui eu tenho um pequeno material, aqui tem um pouco material e não tem essa eficiência, ok? Tá? Entendido isso aqui, tá? Então agora, isso aqui é questão de reservatórios, mas quer ver isso aqui sendo aplicado em outra situação e gerando problemas igualmente, tá? Eu vou demonstrar um caso que aconteceu comigo, outro caso tecnicamente poderia acontecer, mas nunca aconteceu, tá? Mas vamos lá. Eu tenho um perfil I, certo? Tem uma viga metálica e essa viga metálica teve um problema, teve uma falha, tá deformando muito e tudo mais, e foi pensado na maneira de resolver. E daí o engenheiro foi lá e pensou o seguinte, não, eu não consigo, né, porque aqui tem uma laje de concreto, tem uma laje de concreto aqui, ok, eu não consigo soldar aqui uma chapa adicional, eu não consigo colocar um reforço adicional aqui, tá? E quanto maior a altura de uma peça, melhor, tá? Eu estava pensando em colocar umas cantoneiras, daí o cara pensou que primeiro colocar a cantoneira aqui, ó, mas aí ele pensou, não, eu vou aumentar a altura. E o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele colocou uma cantoneira aqui e dobrou ela para cá. Ele do outro lado colocou a mesma coisa, ó. O que aconteceu? Ganhou área? Sim. Tá? Ganhou resistência? Não, perdeu. Perdeu resistência. Por quê? Porque agora a base aqui, ó, tem muito pouco material. Ok? Tá? Então eu quero muito material na base, não pouco material na base. Ok? Tá? Se eu colocar a cantoneira ali, ó, por mais que eu ganhe altura e a inércia seja levemente maior, eu estou perdendo resistência porque eu estou colocando pouco material bem na ponta que é onde precisa. Ok? Além disso, o cantoneiro vai ter um aço mais fraco que o perfil W, então a resistência é menor ainda. Ok? Tá? Isso aqui não seria uma solução adequada. Quer ver uma outra coisa que isso aqui poderia acontecer igualmente em concreto armado? Vamos lá então. Tá? Tecnicamente poderia acontecer em concreto armado igualmente. Imagina a seguinte situação. Tem uma viga, ok? Mesmo padrão. Tem uma viga aqui, sabe? Tem, sei lá, uma viga mais larga aqui e tudo mais, ok? Tá? E ela tem uma armadura pesada porque o engenheiro dimensionou ela, só que não se tocou da flecha, ok? Tá? Digamos que essa viga aqui tem, sei lá, 3 ferros de 25, ok? Tá? É uma viga com armadura pesada. E aí o que acontece? Digamos que essa viga tenha deformado muito, porque ela foi entupida de aço, mas não tem altura, tá? E daí resolvem encamisar essa viga aqui. Tá? Só que essa viga já tem 3 ferros de 25, sim, mas está bem em cima agora. Agora que encamisou ela, está bem em cima. Então, digamos que eu quero colocar menos aço aqui, eu quero colocar, sei lá, 2 ferros aqui de 20, porque 2 ferros de 20 é da armadura adequada, beleza? Só que o que vai acontecer nesse caso é o seguinte, essa viga aqui vai estar pior do que a outra, por quê? Porque esse aço aqui vai escoar e vai falhar antes desse aço chegar escoar adequadamente, entendido? Então, esse é o problema que a gente pode ter em qualquer sistema, que é colocar pouco material nas extremidades, ok? É colocar pouco material nas extremidades e muito material nas pontas, digamos, no meio, ok? Todo esse material no meio
não tem uma função adequada, ele não auxilia. O que auxilia é o material nas pontas. Okay? Então eu quero muito material sempre nas pontas e no caso de um quadrado, quando a gente tira 45 graus, a gente tem pouco material nas pontas, entendido? Então um quadrado é fraco no eixo diagonal, ok? Tá? Isso também pode acontecer tecnicamente, o que eu inclusive não cheguei a abordar, mas o que pode acontecer, isso que pode acontecer tipo um telhado, eu uso uma viga retangular, uma viga quadrada, no caso um telhado de madeira, ok? Onde tem uma inclinação mais pesada. Se as cargas forem primariamente gravitacionais, ele deveria ser assim, para maximizar a resistência. Mas se as cargas forem primariamente de vento, ele deve ser assim, ó, losango, sempre com as faces paralelas à carga, ok? Tá? É outro caso, na verdade isso aqui vai acontecer em várias questões de engenharia, né? Porque a base sempre acontece, sempre aparece um jeito novo de conhecimento básico acabar te ajudando em algum outro sistema, ou qualquer outra coisa, beleza? Mas por enquanto seria isso então, vou lembrar vocês novamente. Aqui do meu lado tem todos os meus cursos. Dentro do curso de introdutórios eu abordo essa questão. Se quiser ver o dimensionamento na prática de uma sapata redonda, por que uma sapata quadrada é maluquice e a diferença que vai dar no custo total, eu abordo isso dentro do curso de reservatórios, ok? E também tenho vários outros cursos em vários outros sistemas estruturais. Todos vão estar no link abaixo, beleza? Mas por enquanto seria isso então.